Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua palavra, por tudo que tu já fizeste nesse lugar, pelos louvores, pela primeira palavra. Agora vamos entrar, meu Pai, no estudo dessa carta. Tu venha nos dar sabedoria e entendimento para pregar e ministrar esse estudo para o teu povo. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, vamos embora. Capítulo 3. Aqui nós vamos no mapa. A cidade é Colossos. Fica aqui na região hoje da atual Turquia, na Ásia. E no tempo de Paulo ficava aqui na Ásia Menor. Essa região aqui está Jerusalém. Sempre Jerusalém é o centro, né? De onde sai tudo. A salvação sai daqui, os apóstolos saem daqui, tudo sai de Jerusalém. Por isso que Jerusalém é a capital do mundo no mundo espiritual. Tudo tem que sair daqui e tudo vai se convergir aqui no final dos tempos. E daqui saiu a palavra do Senhor em todas as viagens de Paulo e também chegou em Colossos. A capital está aqui, ó, em Roma, aqui em cima. Então Roma é o Império Romano que comandava toda essa região aqui, ó, do mapa. Eles conquistaram tudo isso aqui, subjugaram tudo isso aqui. Então existiu que Jerusalém como centro da profecia e Roma como poder humano que comandava toda essa região. E o apóstolo Paulo está, depois que ele se converteu, como foi pregado, doando a sua vida, levando o evangelho a todas essas províncias do Império Romano. Aqui em Colosso, a estrada que eu falei no primeiro capítulo, que quando Roma conquista a Grécia, ele sai rasgando as florestas e colocando as estradas, ó. Em todas as cidades Roma vai colocando. A gente vê que o desenvolvimento sai um pouco aqui de Colosso e aqui está Laodiceia. Laodiceia é uma cidade mais desenvolvida do que Colosso, mas Paulo se preocupou em levar também o evangelho através de Epáfras a essas cidades. Contexto histórico, a epístola foi Paulo que escreveu no ano 60 a 61 da nossa era, e Epáfras foi um instrumento para que a palavra de Deus chegasse a essa região. Ele um tipo. Aqui nós já sabemos que a carta de Colossenses faz parte das epístolas que Paulo escreveu na prisão, como Efésios, Filipenses e Filemão. Apenas um contexto para a gente entrar na palavra de Deus. E essa epístola exorta os novos cristãos em Colosso a continuarem na verdadeira fé que Cristo já recebeu. Ao mesmo tempo, Paulo alerta os cristãos contra as tradições e crenças religiosas que ameaçam a pureza do Evangelho e a suficiência de Cristo, como as filosofias humanas, os deuses do panteão grego-romano, os legalistas judeus e os gnósticos. São contra tudo isso que Paulo vai lutar e também contra a deusa Cibele, que era a deusa adorada nessa região da Ásia Menor, principalmente da Frígia. Aqui está falando da viagem missionária onde Paulo foi. Todas essas regiões aqui, Paulo sai de Jerusalém, ele é daqui da cidade de Tarso, ele sai ganhando, espalhando a palavra do Senhor por todas essas regiões do Império Romano. Aleluia. Paulo está confrontando o poder do imperador, que era visto como Deus. Então a perseguição era muito grande, muito forte, mas ele, depois da conversão dele, me chamou a atenção que o nosso irmão pregou, nosso irmão Rogério, pregador da palavra do Senhor. O que me chama a atenção é que quando ele se converte, foi de uma maneira assim, vamos dizer assim, tão radical que ele mudou da água para o vinho. Porque foi uma conversão muito forte, queridos. Ele se entregou de uma maneira, acho que caiu a ficha dele de tudo aquilo que ele estava fazendo, porque ele pensava que ele estava fazendo o correto. Né? Se ele pede para os sacerdotes as cartas para perseguir o povo de Deus, porque ele pensa que ele está fazendo para Deus. Aos olhos dele, porque ele não acredita que Jesus é o Messias. Então Jesus se revela para ele, né? Ele tira a vista dele para que ele venha a crer que ali era o próprio Deus, era o próprio Filho de Deus. Ele se converte de uma maneira que as pessoas não acreditavam na conversão dele, mas foi uma conversão verdadeira, e a grande prova disso é que ele saiu e começou a pregar a palavra do Senhor. Agora que nós temos aqui o Monte Palatino, onde a deusa Cibele
é adorada também em Roma. O imperador Augusto César fez um monumento para que a deusa viesse a ser adorada. Até hoje os turistas vão visitar esse lugar na atual Itália. Cibele era uma deusa da Frígia, como eu já falei, designada mãe dos deuses, mãe que simbolizava a fertilidade da natureza. Seu culto iniciou-se na Ásia Menor e espalhou-se por todo o diverso território da... Ela tem uma chave na mão, porque é ela que mandava. Olha, isso aqui é uma chave. Essa chave representava que ela era a dona da cidade, porque ela tinha uma muralha na cabeça, e era ela que mandava na cidade. Ela era vista como a deusa. E Paulo vai dizer, tem tudo a ver com o que Rogério pregou, de uma nova conversão e uma nova vida em Cristo. É isso que Paulo vai pregar no capítulo 3. Agora que somos de Cristo, agora que nós nos convertemos, é vida nova. As coisas do passado já passaram e agora é nova atitude diante de Deus. Então é isso que Paulo vai falar no capítulo 3, que começa assim. Capítulo 3, 1, versículo 2. Uma vez que vocês ressuscitaram, o que é que ele quer dizer? Uma vez que vocês se converteram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, nas coisas de Deus, onde Cristo está sentado num lugar de honra, não mais Cibele. Veja aqui, vou voltar para você entender. Cibele é uma deusa originária da Frígia, designada como a mãe dos deuses. Então ela é muito poderosa, muito adorada, porque ela é até maior que Zeus, maior que Júpiter. Porque Zeus é para os gregos e Júpiter é para os romanos. Olha, ela simbolizava a fertilidade. Então tudo que vinha da agricultura, as pessoas que nasciam no Império Romano, a glória era para ela, porque ela era vista como uma grande deusa. Olha aqui. E o culto dela espalhou-se por toda a região. Essa chave ela tem. Paulo está dizendo não, que quando a gente se converte em Cristo, para aquelas pessoas do primeiro século que adoravam esses deuses, não só Cibele, mas vários deuses do panteão greco-romano, Paulo está dizendo não. Agora que vocês se converteram como ele se converteu, é uma nova atitude, uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que ele fala lá em Coríntios, né? Quando você se converte, você é o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. É por isso que ele vai começar a carta no capítulo 3 dizendo: uma vez que vocês ressuscitaram porque saíram do mundo, se converteram, agora são de Cristo, para uma nova vida com Cristo, mantenha-se os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Nós temos que agora adorar o nosso Deus que é superior a todos esses deuses do panteão greco-romano, de todos os deuses que estão aí espalhados pelo mundo, pois vocês morreram para esta vida. Que vida? Aquela vida lá atrás. Porque cada um de nós aqui tem uma história. Quando eu estava no mundo, eu viajava muito, fazia muitos shows. Alguns de vocês aqui ia para farra, outros tinham outro tipo de situação, que nós não vamos falar, mas cada um tinha uma vida lá atrás. Eu gostava muito de beber, gostava muito de farra, passava 3, 4 dias na rua, bebendo, nas aparelhagens, e hoje estou aqui pregando, testemunhando. Então cada um de nós temos uma nova vida, pois vocês morreram para esta vida passada, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Hoje o meu irmão chegou de viagem, foi buscar ele lá no aeroporto, ele falou: eu te vi com a camisa da Ceasa lá na igreja pregando. Eu falei: não, eu cheguei lá, já fui sentando, pegando meu violão e pregando. Ele falou: por que tu não mudou a roupa? Eu falei: porque não ia dar tempo. Entendeu? A pessoa do mundo, ela não entende as coisas de Deus. Eu expliquei para ele: não, porque eu não tinha tempo. O adorador, ele chega e ele quer adorar, ele quer fazer a obra de Deus, porque ele está cheio de Deus. Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, a nossa vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória.
Paulo está dizendo que quando Jesus voltar, aqueles que são fiéis a Ele, Ele vai ressuscitar se a pessoa estiver morta, e aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. É isso que Ele quer dizer. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, que são muito Egito que a gente carrega dentro da gente, né? A gente carrega coisas do passado ainda, e nós temos que deixar de lado. Está sempre voltando, está sempre querendo vir algumas pessoas porque realmente estão se convertendo, e Paulo está dizendo não. Portanto, façam morrer qualquer coisa pecaminosa que nos tire da brecha das bênçãos de Deus, de alcançarmos aquilo que Ele quer para cada um de nós. Porque é uma luta constante. A gente abrir mão hoje para servir a Deus, a gente tem que abrir mão o quê? Da prostituição, das baladas, das farras. Você sabe que final de semana aí fica lotado aí, não fica? Ali, festa para ali, festa para ali, festa para ali. Por quê? Porque todo ser humano tem uma sede. Quando ele não serve a Deus, ele vai matar a sede dele na cachaça. Portanto, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. As duas naturezas que a gente carrega: o bem e o mal. A verdade e a vida nós temos que carregar. E não é fácil, querido, servir a Deus em pleno século XXI. Servir a Deus, largar a mão de tudo, aos olhos daqueles que não acreditam nas coisas de Deus, sabe, as pessoas não entendem, a verdade é essa. Elas não entendem, só entende quem realmente se converteu de coração. Olha, fique longe da imoralidade sexual. Por quê? Porque o sexo fazia parte da cultura deles e do culto deles. Rolava muita orgia sexual. Da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Olha só, tudo isso aqui é idolatria, querido. Imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus. É por isso que nós temos que nos separar e tentar viver uma vida santa e digna diante de Deus. E não é fácil, não vou te mentir. Dizer aqui que é fácil, não é fácil renunciar ao mundo. Eu vejo a luta dos jovens. Eu vejo a luta dos jovens hoje que querem servir a Deus. A perseguição é muito, os desejos são muitos, os convites são muitos, querido. São muitos, muitos mesmo. Às vezes as pessoas não têm a força para sair daqui, só sai se orar, ler a Bíblia e caminhar para a casa do papai. Vocês costumavam praticá-los, Paulo está dizendo, quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. E quando a gente vem lá do mundo, quando eu era do mundo, eu falava muito nome, querido. Da minha boca saía 10 nomes para ser uma palavra boa. Eu vejo meus amigos, como é o linguajar do mundo, né? Lá na SEAS eu vejo. Os caras só falam o nome, eles não conversam direto, é só o nome que sai da boca deles. Não mintam uns aos outros, pois você se despira de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Porque a mentira faz parte do mundo, né? A gente sabe aí que para a pessoa conseguir alguma coisa no sistema, ela mente um com o outro, vai mentindo, um vai passando a perna no outro. É isso que rege o mundo. Na política, na sociedade, por isso que o sistema é corrupto. A gente vê agora nas campanhas eleitorais, a gente vê os candidatos falando, né? A maioria só é mentira que eles falam. Eles ganham, não esquecem tudo aquilo que eles falaram. Os políticos agora, eles entram na casa do cara, tomam café, o maior lugar, depois não querem saber da pessoa. São poucos, meu irmão, são poucos aqueles que realmente querem fazer alguma coisa com a sociedade hoje. Porque o que rola é isso aqui, olha, mentiras, mente. Eu tive que acontecer em São Paulo, né? O Marcelo pegou uma cadeirada do Datena, que ele foi também provocar o cara, pô. O Datena é explosivo, né?
A gente vê que ele faz aquele programa dele na Band, a gente sabe que o cara, ele é bravo, a gente está bravo, o cara vai instigar o cara foi lá ter uma cadeirada na mão dele. Então é isso, entendeu? Não mintam uns aos outros, pois você se despire de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Olha, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, para a gente ficar pertinho daquilo que Deus realmente quer de nós, é uma vida de renúncia à nossa carne e aos nossos desejos. Nesta nova vida agora, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, que nosso irmão pregou, se é escravo ou livre, Cristo é o que importa e Ele vive em todos. Porque Deus não olha para a classe social, Deus olha para o interior do ser humano. Deus olha para aqueles que estão realmente de coração puros e limpos diante da sua presença, coração contrito, coração sincero diante de Deus. Visto que Deus o escolheu para ser seu povo, santo e amado, porque Deus nos ama, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja compreensivo uns com os outros e perdoe quem vos ofende. Esses dias agora lá na Ceasa, eu cheguei lá, tinha um senhor lá sentado lá, sempre está brincando, o presbítero já trabalhou lá, ele sabe lá que sempre está brincando com os caras. Mas nesse dia eu cheguei lá, eu fui falar com ele me recebeu tão mal. Ele queria brigar comigo, cara, só que ele estava noiado de droga. A boca dele eu senti que estava cheio de maconha, sabe? Ele veio para cima, eu vi o diabo no olhar dele. Ele veio, ele fez de tudo para me brigar com ele, cara. Eu só não dei um soco nele, porque realmente se eu desse um soco nele ali, eu ia perder meu testemunho. Mas ele fez de tudo para mim dar uma cadeirada nele igual da Atena. Sabe? Porque às vezes as pessoas provocam a gente não tem sangue de barata, a gente é ser humano, querido. A gente tem que vigiar muito, querido. Eu só não dei uma cacetada naquele cara, uma basquetada na cabeça dele, por causa do meu chamado, querido. Tinha gente lá olhando. Mas hoje ele foi lá me pedir perdão, ele veio, beijou minha mão e pediu perdão. Eu perdoei ele, cara, entendeu? Porque eu sei que não era ele naquele dia. Ele sempre brincou comigo, mas naquele dia ele estava endemoniado, meu irmão. O cara estava cheio da noia, estava setado, sabe? Um diabo falando na boca dele, cara. E hoje ele veio, beijou minha mão, me pediu um monte de perdão. Eu perdoei, cara. Olha, é isso aqui, ó. Visto que Deus o escolheu para ser seu povo santo e amado, revisto de compaixão. Se eu não tivesse compaixão, eu não ia receber o perdão dele. E as filhas pai, ele falou, não, meu irmão, te perdoo, não esquece sua cabeça não, vamos trabalhar e pagar. Mas que dá vontade de quebrar a cara do cara, dá. Bondade, humildade, mansidão e paciência, seja compreensivo uns com os outros. Perdoe que os ofende, olha, o que os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Deus é tremendo, se tu não perdoar, Deus não te perdoa, querido. Se tu não perdoar, Deus não te perdoa. Isso é teologia de mentira que é pregado por aí. Se tu tiver com o teu coração cheio de rancor, ódio, meu irmão, se tu não perdoar, nem passa a tua oração do teto. A verdade é essa. Aqui, ó. Lembre-se de que o Senhor os perdoou na cruz do Calvário, de modo que vocês também devem perdoar, porque o sacrifício dele não foi fácil. Acima de tudo, vistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permito que a paz de Cristo governe o seu coração. Isso é muito forte. Pois como membros do corpo de Cristo, vocês são chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos a Deus. A graça de Deus, ser sempre grato a Deus por todas as situações da nossa vida. Já vamos terminar. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Olha, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, que é difícil. Cantem a Deus salmos, olha, quando a pessoa, por isso que a gente manda a pessoa fazer devocional nos seus lares.
para que haja paz. Cante a Deus salmos, hinos e cânticos espiritual com o coração agradecido. Quando eu acordo de madrugada, eu já coloco o meu celular no hino. Entendeu? Eu já fico no banheiro, eu já fico tocando lá em hino. Aquilo já vai calentando a alma do cara, entendeu? Da pessoa. Aí já saio, já vou orando no carro. É hora quando eu vou no carro aqui, irmão. É o tempo que eu vou orando, quando eu estou no trânsito, eu estou orando no espírito. É o tempo que eu tenho para orar e vou orando, apresentando a vida de vocês, coloco mensagem no grupo. E agora, a partir do próximo versículo, ele vai dar as instruções para as famílias cristãs que nós devemos fazer. Esposa, sujeite-se, cada um ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Marido, ame cada uma vez a sua esposa, ele repete esse estudo em Efésios 5, e nunca trate com a aspereza. Isso aqui o Senhor puxou a minha língua, porque às vezes eu trato a minha mulher mal. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, por isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite seus filhos, para que não se desanimem. Isso está também em Efésios. Escravos, em tudo obedeçam os seus senhores terrenos. Procure agradá-los sempre, não apenas quando eles estiver observando. Sirvam-se com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Tudo é por causa de Deus, querido. Em tudo que vocês fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para o homem. Isso aqui é tudo nesse capítulo 3. Nós temos que trabalhar para Deus. Nós temos que ter esse pensamento, queridos. Em tudo que fizerem, trabalhe de bom ânimo. Eu te falo, o crente que vem arrastado para a igreja, ele não é convertido, cara. Não vou te mentir. Tu tem que vir para cá alegre, de coração, querido. Se tu não vem, tu é impedimento para o culto, querido. Você sabia disso? A pessoa, se ela vir arrastada para a igreja, ela é impedimento para o culto. É melhor ela ficar na casa dela. Porque se ela vir alegre, o culto flui. Flui ou não flui? O culto flui, o negócio pega fogo, meu irmão. O cara chega aqui todo carregado, veio arrastado. Meu irmão, está aqui que a palavra está dizendo. Em tudo que a gente faz, trabalho de bom ânimo, como se fosse para Deus, não para os homens. Teve uma irmã, pastor, por que você me coloca na foto lá da igreja? Porque tu não congrega, tu não está no escudo lá, entendeu? Aí tu quer mídia? Não, a mídia é dada para quem trabalha. É simples, olha. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará o quê? Uma herança como recompensa, e de que o Senhor, a quem serve, é Cristo. Então, se eu faço para Cristo, se eu faço para Deus, a recompensa vem dele. Não vem do pastor. O pastor só hora de abençoar. Nós estamos aqui para abençoar vocês, a vida de vocês, pessoas da live que são abençoadas com o seu ministério. O dia que nós estivermos com esse pensamento aqui, meu irmão, nossa vida espiritual vai crescer. Olha, em tudo, querido, em tudo que fizerem, trabalhe de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens, porque se tu olhar para o meu erro, tu nem vem mais para a igreja, tu fica puto comigo e não vem para cá. Mas se tu olhar para Deus, tu fala, não, eu vou para lá. Às vezes o pastor fala, eu vou dar uma cortada de alguém aqui do púlpito, mas a pessoa está lá na cadeira. Jesus, eu quero a minha oportunidade. Toca no coração daquele pastor me chamar. Jesus toca e te chama, querido. A obra é dele, da minha. Olha aqui, não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo, meu irmão. Tu serve o dono de tudo, querido. Tu serve o dono que manda no planeta. Quem manda no planeta não é o Lula, não, querido, é Deus. Mas se fizerem mal, ai meu Deus, lá vem a ataque, receberão o mal de volta, pois Deus não age com favoritismo. Por que esse governo do PT não vai para frente? Porque o Lula vai falar um monte de merda de Israel.
Ainda continua falando, por isso que o governo dele não vai para frente, é por isso que ele não vai ganhar mais, porque apostar quanto? Aqui. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. E ele não ganhou essa. O cara está fora com Deus. O cara está fora com Deus. Não vai falar de Israel, não vai falar do povo de Deus, que tu só vai se queimar, querido. Israel é menina dos olhos do Senhor. A igreja é menina dos olhos do Senhor. Aqui o cara vai meter pau na igreja, vai meter pau em Israel. Olha aqui a vida dele, ó. Só vai para o governo do cara só é desgraça. Viu aquele ministro que estava abusando? Se fosse um da direita, meu irmão, o cara já estava preso. Aquele ministro ia para lá para o plenário, falava um monte de coisa, batia de frente com os caras, tá aí, ele caiu em assédio sexual, e toda a mídia comprada pelo PT está aí, abafou o caso. O Supremo Tribunal abafaram o caso, querido. Agora vai um da direita fazer o que ele fez. Meu irmão, já tinha esculachado, o cara já estava preso. A verdade tem que ser falada, querido. Acabou até o culto, meu Deus do céu, vamos ficar de pé. É nova vida, queridos. Vamos ficar de pé, queridos.